Níveis de testes de software. Você conhece sobre teste de unidade, teste de integração, teste de regressão e teste de aceitação? Não conhece? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar algum desses níveis e técnicas para você aplicar no seu dia a dia. Vamos lá? Fala galera, beleza? Eu sou o Jonatas Matos e esse é o nosso canal Bug in Prod. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre níveis de testes de software. Então sem enrolação, já vamos direto pro assunto. Então quando a gente fala de pirâmide, de testes, a gente está falando sobre a divisão dos nossos testes em testes unitários, testes de integração, testes de sistemas e testes de aceitação. Falando sobre teste de unidade, então o que seria o teste de unidade? Nada mais é do que você testar a menor parte do seu sistema, muitas das vezes esse nível é utilizado para desenvolver a prática de TDD, onde o desenvolvimento é orientado a testes. E por que o TDD é aplicado nessa camada de teste? Porque quando a gente está desenvolvendo um software, a gente precisa isolar algumas partes para testar. Então, quando a gente fala de teste de unidade, a gente vai testar a menor parte dali do nosso software, o menor método, a menor unidade mesmo, A gente vai pegar a menor parte do nosso sistema e aplicar teste em cima dele. Então, a gente não precisa que o nosso software esteja um nível avançado aí no desenvolvimento. A gente não precisa que haja integrações com outras partes aí do sistema. Muito pelo contrário, a gente pode implementar testes, numa parte aí minúscula do nosso sistema, numa classe. O teste de unidade tem como objetivo encontrar falhas de funcionamento dentro de pequenas partes do sistema. A gente isola toda a unidade do software e testa essas pequenas partes, garantindo aí, nos dando segurança em cada integração, no cada commit, cada merge, para quem trabalha aí com integração contínua. Teste de unidade dá uma cobertura bacana aí para o seu software. Falando agora de teste de integração, ele consiste, diferente do teste de unidade, em integrar os módulos, Então, no teste de integração, você já vai, por exemplo, testar a integração do seu sistema com um banco de dados, ou testar a integração do seu sistema com um serviço de terceiro, uma API que você consome, e testar, porque ele tem o foco de encontrar falhas, na transmissão de dados dos componentes. Então, por exemplo, muitas das vezes, o seu cliente ali que você consome uma API externa, ele garante, não, o nosso sistema, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mentira. Por mais que você tenha contrato e tudo mais, a gente está falando de sistema, a gente está falando de internet, a gente está falando de servidores, pode haver uma queda de energia. Tudo bem que grandes empresas têm aí as suas maneiras de lidar com esses problemas, mas o fato é, você não pode garantir o lado do cliente, você tem que garantir o lado do seu sistema. Então, você tem que testar a integração. Beleza, você testou, quando ele te retorna com sucesso, como é que o seu sistema vai reagir? Mas e se der erro? Como que o sistema vai se portar? Quando você faz um CRUD, esses dados estão persistindo no banco de dados? E quando não persistem, o que acontece? Então esse seria um bom momento para você aplicar testes de integração, onde as suas partes ali, onde os seus módulos têm integrações com outras partes. Então nesse nível de teste, são esses tipos de testes que nós fazemos e com essas finalidades de testar a transmissão de dados entre cada módulo, entre cada parte do sistema. Falando agora sobre teste de sistema, O que seria o teste de sistema? Muitas das vezes é nessa parte, onde a pessoa de qualidade, ela entra no nível de teste. Como eu já falei em outros vídeos, a pessoa de qualidade deveria participar desde o início da concepção do projeto e não somente na parte de testes de sistema. Porque muitas das vezes o problema está em outra parte além da codificação. Mas isso fica para um outro vídeo que eu vou deixar um cardzinho para vocês assistirem, onde eu falo sobre isso. Então, no nível de teste de sistemas, o que a gente faz? A gente precisa verificar se os componentes são compatíveis, se eles se interagem corretamente e transferem dados de maneira certa, no momento certo, como a gente, como os desenvolvedores programaram para que fosse feito. Então a gente precisa ter uma documentação ali para poder realizar esses testes, onde muitas das vezes,
né? É a história de usuário, ou é o documento de requisito. E através desse documento, né, através dessas especificações, é onde a gente vai testar o comportamento do software. Então, no nível de teste de sistema, como eu falei, muitas das vezes é onde a pessoa de qualidade trabalha, né? Eles desenvolvem, terminam o sistema e a gente pega a documentação e começa a testar partindo dessa documentação. A gente não olha para código, a gente não olha para componente, não olha para integrações aí com APIs de terceiro, não olha para bancos de dados. A gente pega as especificações e testa. Por exemplo, tem uma especificação que fala que ao cadastrar um novo usuário, ele deve exibir a mensagem de usuário cadastrado com sucesso. E essa mensagem tem que ser verde, por exemplo. Então, nesse nível de teste, de acordo com a especificação, eu olharia isso no meu sistema. Falando agora de teste de aceitação. Esse teste também, assim como o teste de sistema, é o teste que a pessoa de qualidade vem fazendo aí durante um longo tempo, né? É o único teste onde as empresas acham que agrega valor. Mas como eu já falei, eu repito para vocês, isso não é verdade. Então, qual que é o objetivo do teste de aceitação? Já que a gente tem N testes antes, né? Por exemplo, o teste de aceitação, ele tem o objetivo de executar o sistema, né, o ponto de vista do usuário final. Então, muitas das vezes, a gente vai testar essa parte do sistema pensando no nosso usuário final. Se você trabalha numa consultoria, por exemplo, e presta serviço para alguém, o seu usuário final não é esse cliente, é o usuário do seu cliente, né? Por exemplo, falando de banco, seu usuário final não é o banco, é o cliente que consome os serviços daquele banco. Então, ele seria o seu, né, usuário final. Então, você estaria pensando no comportamento dele, como ele usaria aquele sistema, né? Como ele usaria aquele aplicativo, por exemplo. Então, qual que é o objetivo do teste de aceitação? Verificar se o software está pronto, né, de acordo com as funções que ele precisa desempenhar. Então, se a gente desenvolveu aí um aplicativo, né, de banco digital, onde ele precisa fazer pagamento, saque e transferência, a gente tem que verificar se ele está fazendo pagamento, saque e transferência de acordo com a visão do usuário final, no caso do cliente. Às vezes a gente vai testar e falar, tá dando erro aqui, mas a API já está integrada. Então, ele não está bom o suficiente, né, ele não está passando no teste de aceitação, porque ele não está atendendo os requisitos do usuário final. Ele está atendendo o requisito do sistema ali, a integração está bacana, mas as funcionalidades propostas não foram bem desenvolvidas, então não está funcionando. Então a gente reporta isso como defeito e esse software não está pronto para ir para produção para o usuário final. Então ele deve voltar, ser trabalhado, né, disponibilizado uma nova versão, ser testada essa nova versão, mais uma vez pensando nas funções e tarefas pela qual ela foi desenvolvida, né, para ser feita, para ser realizada, para qual o objetivo daquele sistema. A gente testou, passou, pensando no usuário final, na visão do usuário final, aquele software tá bacana, então ele tá pronto para ser liberado. Então essas etapas são as etapas muito importantes no desenvolvimento do nosso software, cada uma com o seu peso, cada uma com a sua técnica, cada uma com a sua maneira de aplicar. É muito interessante que vocês conheçam cada etapa dessa a fundo. Claro, aqui eu passei por cima, né? Eu mostrei ali mais ou menos o que é e como aplicar, né? Qual o objetivo. Mas é interessante que vocês vá a fundo, estudem, né? Pega um dia, estuda teste de aceitação, pega outro dia, estuda teste de unidade, porque muitas das vezes nas empresas a gente cobra que os desenvolvedores façam teste de unidade, mas eles não sabem, né? Eles não sabem como começar. E você, às vezes como analista de qualidade, se você tiver o conhecimento da linguagem que eles utilizam no sistema e como aplicar teste de unidade, você pode criar uma estrutura mínima ali e treinar o seu time para começar a fazer teste de unidade. Isso vai te ajudar a diminuir como é que funcionam os testes ali numa camada mais acima, né? Numa camada end-to-end, né? Numa camada de UI. Por quê? Porque já está acontecendo muito teste ali no módulo de unidade. Então isso vai te ajudar também. Você vai conseguir trabalhar em parceria com o desenvolvedor e mostrar para ele o real ganho, né, da aplicação de testes dentro do software. Isso vai dar mais segurança para ele para implementar novas funcionalidades e até mesmo para documentar o software. Quando entrar um desenvolvedor novo, através dos testes, ele vai conseguir entender a regra de negócio do sistema. Aproveitando para falar desse ponto de segurança, tem mais um teste que eu quero falar, mais um nível de teste que eu quero falar, que são os testes de regressão, onde quando a gente aplica esses testes, né? Os testes de regressão, eles são uma técnica, né, que consistem em testar as versões de acordo com o que a gente vai implementando novas funcionalidades. Então, com os testes de regressão, a gente garante que aquilo que estava funcionando não quebrou após uma nova integração no sistema. Então, eu vou testar ali, eu tenho já a minha funcionalidade de extrato, por exemplo, e eu estou implementando a minha funcionalidade de transferência. Tá, você pode falar, são funcionalidades diferentes, elas não têm a ver. Porém, quando eu integrar essas funcionalidades, quando eu juntar
rodá-las, quando elas passarem a ser a mesma coisa dentro do software, corre o risco da minha funcionalidade de extrato que estava funcionando parar de funcionar. Então eu rodo um teste ali regressivo, seja ele um teste manual ou automatizado. Testes automatizados ajudam a gente a ganhar tempo, né, na nossa sprint, pois a gente não precisa direcionar esforço manual. Se a gente tiver uma suíte de teste automatizada, né, os testes regressivos estiverem automatizados, isso pode ajudar a gente muito, né, no nosso planejamento. Porém, os testes manuais sempre existirão, né? Tem muito boato que fala, teste manual vai morrer. Isso é mentira. Teste manual sempre vai ser necessário. Uma pelo quê? Antes de fazer um teste automatizado, a gente vai precisar passar pelo teste manual para poder conhecer o fluxo e mapear os elementos. E outra, que o teste manual é sempre necessário, porque o teste automatizado só pega bug naquilo que a gente programou para ele pegar. Então, uma nova implementação, o teste automatizado não vai conhecer ainda. Vai ser necessário um teste manual. Então, cabe a você, no seu planejamento de testes, elaborar esses testes de regressão, pensando em teste automatizado para ganhar tempo e testes manuais também. Hoje eu aproveitei para falar para vocês um pouquinho desses níveis de teste de software. Aconselho vocês a procurar mais conteúdo sobre, a se aprofundar nesse tema, porque ele é bem importante, tanto para você levar para o seu time conhecimento, quanto para você melhorar o seu autoconhecimento dentro da sua esfera de qualidade. Então eu acho que esse vídeo foi um vídeo bem bacana. Se você gostou, já deixa um like nesse vídeo, que isso vai me ajudar muito e vai ajudar que esse vídeo chegue para outras pessoas também, que podem considerar esse conteúdo como um conteúdo importante, que devem estar procurando por esse conteúdo e não estão encontrando, por mais que tenha vários conteúdos sobre testes aí na internet. E o que eu quero deixar para vocês hoje de mensagem é o seguinte: a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Quem falou essa frase foi o Sun Tzu. É o que eu falei pra vocês. Não adianta vocês terem uma estratégia se vocês não têm técnica. E não adianta ter técnica se vocês não têm uma estratégia. Vocês precisam conhecer ali a estratégia e a técnica para poder aplicar no dia a dia de vocês. Então, mais uma vez, estudem. É muito importante estudar. Isso é o que vai diferenciar a gente no futuro, é o que vai nos tornar profissionais melhores. Por mais que você fala que você já conhece tal coisa, a nossa área de qualidade, a nossa área de TI é uma área que está mudando sempre. Você piscou o olho, surgiu um framework novo, surgiu uma ferramenta nova, surgiu uma abordagem nova. Então você tem que estar sempre buscando conhecimento para melhorar a sua forma de trabalho no seu dia a dia, beleza? Então o que eu tenho para mostrar para vocês hoje é isso. Obrigado para quem ficou até aqui no vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!